Olá, meus amores, como que vocês estão? Hoje a tia vai falar sobre ciência da natureza, formação de tipos de solo, na página 194. Aí tá falando sobre o solo. É formado pela decomposição lenta das rochas da superfície da terra. O tempo, a ação dos ventos, das águas, do calor, do frio, dos seres vivos, como os animais e plantas, transforma essas rochas e vão se partindo em pequenos pedaços e dando origem a camadas de solo. O que é rocha? Rocha é um material duro constituído por minerais que compõem parte da camada exterior sólida da superfície terrestre. As camadas são chamadas de horizonte do solo e podem apresentar cores diferentes ou não. A parte superior, que costuma ser a mais escura, é a mais rica em nutrientes, porque isso acontece com os seres vivos que morrem, são decompostos pela ação do micro-organismo, fungos e bactérias, os chamados micro-organismos, né? Os decompositores, processo que libera nutrientes enriquecendo o solo. Abaixo do solo encontra-se o subsolo, onde estão presentes o carvão mineral, o petróleo, o ferro, o ouro, prata e etc. Há também depósitos subterrâneos de água, denominados aquíferos. Observe esse esquema. Chove, a água sai pelos rios, absorve pela parte do subsolo, que é onde filtra para os rios, aí depois sobe de novo e vai fazendo esse ciclo, né? A composição do solo varia dependendo de vários tipos de rocha, chamadas de rocha-mãe, das condições do lugar do planeta em que se formou. Aí nós temos dois tipos de solo, né? Nós temos o solo arenoso, que é encontrado, por exemplo, nas praias e nos desertos. E o solo argiloso é formado por grãos muito pequenos, no entanto, ao contrário do que ocorre no solo arenoso. Nesse tipo de solo, os espaços que existem entre os grãos são bem menores. Isso faz o solo argiloso permanecer com a presença de água por mais tempo. Então, essa da imagem da letra A, dessa areia aí, desses grãos, elas não filtram tanta água como a outra, né? Então, quando a água do mar vem e volta à onda, a água não fica, né? Pouquíssima água que fica ali quando o sol esquenta, rapidamente ela seca. Diferente da outra, do solo argiloso, que ainda, mesmo ela consegue permanecer segurando a água, né, nessa terra. Aí na página 197 tem um exercício de aplicação, que era uma experiência que nós deveríamos fazer em sala e em dupla, né? Se você na sua casa tiver um recipiente de plástico, um funil, 2 fumaços de algodão, uma porção de areia e uma porção de terra e 2 copos de água, coloque o funil A no copo A e o funil B no copo B. Caso que você não vai usar 2, você vai usar apenas, se vocês fossem 2 colegas juntos, né? Nós poderíamos dividir, mas como não, se você tiver e poder fazer e mandar para mim, eu vou ficar muito feliz em saber se vocês fizeram ou não essa experiência aí. Coloque a areia no funil e a terra no funil B. Vocês vão pegar 2 recipientes de plástico, né? Um vocês vão colocar areia e no outro vocês vão colocar a terra. Entenderam? E aí o algodão. Para quê? Para saber qual que vai absorver a a água mais rápido e qual será que ainda vai ficar com a água, né? Então, na página 198, está pedindo assim. Agora observe as imagens e responda o que se pede.
Tá pedindo para vocês, com base ao experimento, onde você acha que uma poça de água se formaria mais facilmente? Na praia e na horta, pois eles são locais e apresentam os mesmos tipos de solo argiloso? Na praia e na horta, pois esses locais apresentam o mesmo tipo de solo arenoso? Na praia, pois esse local tem solo arenoso? Ou na horta, pois esse local tem um solo argiloso? Você conhece esse animal descrito a seguir? As minhocas habitam o solo e, ao se movimentarem embaixo da terra, escavam túneis. Esses túneis favorecem a entrada de ar e a penetração da água das chuvas no solo, colaborando para o desenvolvimento e o crescimento das plantas. Esses animais alimentam-se de restos orgânicos de vegetais e de animais. As fezes das minhocas ajudam a tornar o solo mais fértil. É chamado de humus. Como ajudar o professor? Com a ajuda do professor e do colega, faça uma experiência para descobrir a importância do humus. Nós não iremos fazer, né? Caso vocês tenham a semente de girassol em casa, vocês irão pegar um copinho de descartável, vai colocar essa terra, né, argilosa, que é essa terra preta, irá plantar a sementinha de girassol ou a de feijão também serve, e vai ver quantos dias, vocês vão contar quantos dias ela irá desenvolver o crescimento dela. Aí na número 2 está pedindo assim: descreva por meio de um desenho os resultados do experimento em qual vaso a planta cresceu melhor e mais rápido. Nessa daí, se vocês fossem fazer juntos, né? Que um iria fazer a plantação com humus de minhoca e a girassol com areia, né? Aí nesse quadrinho aí de girassol em vasos de areia, vocês irão responder assim, para ficar mais facilitado para vocês. As sementes de girassol precisam ser irrigadas apenas uma vez por semana. A germinação da semente ocorre em 4 dias e as folhas começam a sair da terra por volta de 4 a 10 dias. Para ter a floração, que ocorre aproximadamente 50 dias, é preciso plantar as sementes em vasos maiores. Esperar-se que o girassol se desenvolva melhor no vaso com humus de minhoca. Tá. Se vocês forem colocar com o feijão, aí vocês irão responder com quantos dias vai demorar para crescer, aparecer a sementezinha do feijão. Se não, se vocês puderem usar a semente de girassol, se tiver em casa, também serve, viu? A número 3 está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre o tipo de solo mais comum da sua cidade. Recolha 2 porções de terra de locais diferentes. Coloque uns em grãos de cada local no encarte para formar uma amostra. Procure classificar o solo arenoso e o solo argiloso. Aí no encarte 1, aqui vocês vão pegar e vão mostrar a amostra do solo, vai colar, né? Vocês vão colar aí e colocar a amostra do solo e a amostra do outro solo. E vai colar o tipo de um e o tipo de outro. E vai colocar os tipos de solo embaixo. Quais são eles? Vocês vão tirar essa parte aqui, ó, do encarte 1, ó. E vão colar aqui e dizer qual é o tipo de solo aqui e o tipo de solo aqui, tá bom? Aí tá falando na página 200 sobre a conservação do solo. É muito importante para todos os seres vivos. Neles crescem as florestas, onde se abrigam animais e muitos outros seres vivos, mantêm o equilíbrio na natureza. E do solo, por exemplo, que retiramos grande parte dos nossos alimentos e onde construímos nossas casas para dar bons alimentos. O solo precisa ser fértil,
pois sem ele nutrientes produz plantas fracas ou simplesmente não produz. Sua conservação, portanto, é muito importante para manter um solo saudável. É possível adotar certos cuidados. Conheça alguns exemplos. Aí temos a colheita de frutas, de verdura, de legumes. Em plantações exige certos cuidados com o solo. Para ser produtivo, o solo deve ser em quantidade satisfatória de água, de ar, matéria orgânica, nutrientes minerais. Se um desses componentes estiver em quantidades insatisfatórias, ou um excesso ao solo tende a ser improdutivo. Na letra B tem a adubação e a prática de enriquecer o solo com nutrientes, né? Então podemos ver que para nós colher, nós temos que primeiro preparar o solo, né, para poder plantar. Aí na letra C tem a irrigação utilizada pelos solos secos e na letra D tem o arejamento também que contribui para a fertilidade do solo. Aí na página 202 está falando assim: o solo está em contraste modificação, porque ao longo do tempo ele sofre alterações provocadas por elementos da natureza, como a ação das chuvas, dos ventos, dos rios e dos seres vivos. Uma dessas alterações é chamada de erosão. Quando nós estamos indo para as fazendas aqui, nas estradas de chão, temos aquelas ladeiras cheias de buraco, né? São causadas pela chuva, né? Sobre as enxurradas, que acontece o quê? A chamada de erosão. O problema é que os seres humanos estão intensificando as alterações do solo por meio das retiradas de recursos naturais, das plantações, das construções de estradas e de casas e etc. Para evitar a erosão, algumas práticas devem ser adotadas, entre elas conservar a cobertura vegetal dos solos, reflorestar, fazer um plantio em curva de nível, em terrenos inclinados, usar técnicas agrícolas menos agressivas, como evitar o uso de pesticidas, e fazer o planejamento de construções. Aí nós podemos ver uma imagem do reflorestamento de eucalipto, né? Aonde as pessoas aí estão reflorestamento, que são exemplos de quê? De plantios sustentados que podem servir para a produção de papel, a madeira de celulose. Para cada árvore cortada, outras 5 são plantadas, né? Aí temos na letra A, todas essas práticas visam a conservação do solo e a utilização sem degradá-lo. Na letra A, a curva de nível impedem que a água da chuva escoa rapidamente, diminuindo a erosão. Na letra B, temos uma construção desordenada nas encostas dos morros e é um problema socioeconômico que afeta as pessoas que moram ali. Por quê? Todo ano, quando assistimos o jornal, na época do inverno, sempre passa, né? Esses acontecimentos, porque as pessoas fazem essas casas, nessas construções desordenadas, e aí acontece a chamada de erosão, né? Que os morros eles vão desfazendo e acabam as casas indo juntas, muitas pessoas perdem seus bens materiais, perdem suas vidas por conta disso. Aí na C tem o uso de agrotóxicos, substâncias utilizadas para controlar as plantas e animais indesejados nas plantações. Hoje as pessoas questionam muito esse uso desses agrotóxicos, né? Porque eles fazem muito mal à nossa saúde. E também facilita, eles têm um ponto bom e um ponto ruim, né? Porque para o produtor, usando esses agrotóxicos, o que acontece? Eles conseguem não perder seu plantio, né? E ter uma colheita boa. E para nós é ruim pela nossa saúde, né? Porque não é um legume, uma fruta saudável, né? Que nós utilizamos.
Aí na página 204 está falando assim: identifique no quadro os fatores que podem conservar o solo e pinte os quadros correspondentes. Aí tem erosão, reflorestamento, uso de pesticidas, planejar construções, desmatamento e plantios em curvas de nível. Aí vocês irão pintar apenas aquelas que podem conservar o solo, viu? A número 2 está pedindo assim: a maior parte dos resíduos dos sólidos descartadas é de matéria orgânica, como os restos de alimentos. Observe a ilustração. Podemos ver o que? O gari pegando a embalagem, né? O recipiente, aonde está o que? Os restos de alimentos. Isso representa um grande desperdício. Esse tipo de lixo pode ser transformado em adubo pelas usinas de compostagens. Por exemplo, o adubo pode ser utilizado para quê? Arejar o solo, irrigar o solo com a água, enriquecer o solo com nutrientes ou empobrecer o solo. Aí na página 205, vocês irão fazer uma diversão à vista. Você está convidado a fazer parte do clubinho dos amigos da natureza. Seja um defensor da natureza e adote a árvore, a qual poderá ser da sua casa, da sua rua ou da sua escola. Basta seguir as instruções. Adote uma árvore, peça a um adulto para identificar se é possível pelo nome popular dela. Segue os necessários, preencha os dados e coloque a placa de identificação que se encontra no encarte 2. Vocês vão lá no encarte 2, aqui, ó, vão tirar a carteirinha de vocês e irão encontrar uma árvore, pode ser no quintal de vocês, na frente da casa de vocês, e fazer a brincadeira, tá bom? Aí nós vamos seguir para a matéria de ciências sociais, aonde nós iremos falar sobre os refúgios no campo e na cidade, tá bom? Aí os refúgios no campo e na cidade, a vida da sociedade é dinâmica, o trabalho, compromissos, obrigações no dia a dia. São exemplos de atividades que podem, em determinado momento, acumular-se e fazer com que as pessoas se sintam cansadas e preocupadas. Diferente da cidade no campo, né? Onde as pessoas são mais calmas, onde as pessoas têm um trabalho, contato com a natureza, com os animais, né? Totalmente diferente do nosso cotidiano aqui na cidade, por exemplo. O que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, as pessoas que estão morando lá na fazenda, não mudou tanto a sua rotina como a nossa, né? Que tivemos que mudar totalmente o nosso ciclo de viver com o deles, que lá eles estão trabalhando normal, né? Por mais que as coisas não estão sendo iguais para eles também, mas não está sendo tão estressante como para nós, né? Então, na número 1, vocês irão colocar, converse com o professor e os colegas, o que fazer, o que você faz para descansar e se divertir. Em seguida, preenche o quadro. É uma resposta pessoal. Aí, na número 2, por que é importante procurar refúgios tanto no campo quanto na cidade? Porque, igual eu falei para vocês, que nós precisamos descansar, nós precisamos estar sempre de bem com a vida, para que nós não podemos viver só de compromisso, só de estudar, né? Nós não podemos viver só de trabalhar. Nós temos que ter o nosso momento de lazer, momento de passear, o nosso momento de brincar, para não ficar uma coisa estressante somente de estudar, não é? E de trabalhar. Como você se sente após um momento de diversão ou de descanso? Aí vocês vão colocar a resposta pessoal de vocês. Quais são as atividades que a sua família realiza em conjunto para se divertir e descansar? Quero saber depois, viu? Aí na número 5 está pedindo assim: classifique as atividades normalmente são refúgios no campo e na cidade. Para os refúgios no campo, use o número 1. Para os refúgios na cidade, use o número 2. E aí, nós iremos encerrar a nossa aula de hoje, viu? A tia está com muita saudade de vocês. Não vê a hora da gente voltar para a
sala, viu? Beijo pra vocês.